Assim que você começa a criar documentos que têm múltiplas páginas, que tem 10, 20, 30, 40 páginas, é muito fácil que alguma coisa passe batido em relação à configuração, a ajustes, a fontes que você não vai encontrar mais. Isso é muito comum nesse tipo de projeto. Então, no momento que você vai exportar esse material, vamos dizer que eu vou criar um arquivo PDF com base no que eu estou criando aqui no Scribus. Se esse é o seu objetivo, é interessante que você faça uma revisão visual no seu documento. Para isso, você pode usar o organizador de páginas para rapidamente pular entre cada uma das páginas. Ou você pode usar o navegador aqui na parte inferior para fazer uma inspeção visual pulando algumas páginas. Os métodos, o método em si usado vai depender da quantidade de informação que você tem. Mas o Scribus ele tem uma ferramenta específica para fazer essa verificação, que vai checar, por exemplo, se não tem nenhuma imagem com problema, se você não tem nenhum arquivo que está faltando algum recurso, ele vai apontar quais são os potenciais problemas do seu projeto. Aqui no menu Janela, nós temos a verificação pré-publicação. Então veja aqui, por exemplo, que ele disse que esse documento em particular ele não tem nenhuma pendência. Você tem perfis diferentes, por exemplo, se eu quiser imprimir ele aqui, você vai usar esse PostScript. Se você quiser gerar um arquivo PDF que vai ser enviado para uma gráfica, você tem aqui os perfis diferentes de arquivos PDF que você pode usar para fazer a verificação. Nesse documento em particular, nós não temos problema nenhum, mas caso aconteçam alguns desses problemas, eles vão aparecer aqui nesse painel. Então, eu fiz uma pausa aqui no vídeo só para mostrar que tipo de erro você vai encontrar quando você vai exportar um arquivo. Por exemplo, essa imagem que estava disponível aqui, eu renomeei, eu alterei o nome do arquivo. Se você lembra lá da aula em que eu comentei que a inserção de imagens de figuras externas aqui no Scribus, elas não ficam embutidas no arquivo SLA. Ele funciona como se fosse uma referência externa. Então aqui nesse caso, o que eu fiz? Eu fui no Windows Explorer ou no gerenciador de arquivos do sistema que você usa, se for no Finder, se for no sistema de arquivos se você estiver usando Linux, e alterei o nome dessa imagem. Quando eu alterei o nome dessa imagem, o Scribus não consegue mais usar ela. Por quê? Porque ele vai procurar por esse nome exatamente. Então, se isso aqui fosse um documento, por exemplo, de 80 páginas e eu escolhesse não fazer uma revisão visual, no momento de publicar, de exportar esse material, essa imagem poderia ficar com essa visualização aqui com uma mensagem de erro, dizendo que o software não encontrou a imagem. Quando você roda aqui o verificador de pré-publicação, ele vai apontar que tem um problema na página 2, na imagem 3. Então está faltando a imagem. Então veja que você tem aqui a indicação da página e qual é o quadro de imagem, o nome do quadro de imagem, imagem 3. Você precisa substituir a imagem. Então, é assim que você consegue fazer esse tipo de verificação nos arquivos do Scribus para encontrar eventuais problemas.